E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Revisões. Hoje estaremos fazendo a revisão da aula 4. Então, se estiverem preparados, vamos nessa! Pessoal, antes de começar, eu gostaria de dizer para vocês que aquele vídeo com as correções dos exercícios matemáticos vai sair, tudo bem? Vai demorar um pouquinho, porque estamos com problemas técnicos relacionados a essa quarentena. Mas assim que a estrutura estiver pronta, o vídeo vai ser postado no canal. Agora sim, vamos lá, pessoal. Então, nessa aula aqui, estudo dos gráficos dos movimentos. Então, a ideia do gráfico é fazer uma interpretação visual de um fenômeno físico que está sendo determinado, calculado ou até mesmo descrito, tá? Nós utilizamos gráficos para representar diversas grandezas físicas e diversos fenômenos físicos e até mesmo processos físicos. Vamos recordar então o que era movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele tipo de movimento que acontece com velocidade constante. Movimento uniforme é um tipo de movimento que acontece quando o módulo da velocidade é constante. E esse é um tipo de movimento que não possui aceleração, por isso dizemos que ele tem aceleração nula. Nessa figura aqui fica bem claro esse tipo de movimento, porque o movimento uniforme é um movimento onde os corpos descrevem espaços iguais em tempos iguais. Então, durante o mesmo intervalo de tempo, a variação de espaço sempre vai ser a mesma. A função horária de um movimento uniforme, ela serve para que nós possamos prever algumas coisas sobre esse movimento. Analisar a função horária significa ser capaz de descobrir aonde um objeto vai estar após um longo período de tempo, sendo que o objeto está respeitando aquela equação. Para analisarmos uma função horária, é importante nós levarmos em conta o fator velocidade. Por quê? Porque se a velocidade for positiva, vai significar para nós um movimento progressivo, e se a velocidade for negativa, vai significar um movimento retrógrado. Então, o termo da velocidade é o termo que vai dominar a função horária. Esse termo aqui, ele vai dizer para nós como esse movimento vai se comportar. Então, vamos fazer um exemplo. Considere o seguinte exemplo. A posição de um móvel em MRU varia conforme a tabela ao lado. A partir dos dados, apresente a função horária e determine seu gráfico. Então aqui do lado nós temos a tabela com os dados e a ideia aqui é a seguinte. A partir de uma série de dados, nós precisamos determinar a função horária e a partir da função horária construir um gráfico que represente esse movimento. Bom, então nessa tabela eu tenho duas colunas, uma coluna com S medido em metros, lembrando que S é posição, e T medido em segundos, lembrando que T é tempo. Então, no instante de tempo 0, a posição é 20 metros. No instante de tempo 1 segundo, a posição é 26 metros. E, sucessivamente, para todos os valores dessa tabela. Então, a primeira coisa aqui é definirmos qual é a posição no instante inicial. Então, em t igual a 0, temos que a posição ela é dita como posição inicial. Lembra da aula passada, pessoal? Vou deixar linkado aqui se você não recorda esse conceito. Então, posição S, como sendo a posição inicial, eu chamo isso de S0. Então, o meu S0 é igual a 20 metros, pois no instante de tempo igual a 0, a posição é 20 metros. Podemos então agora determinar a velocidade usando a definição de velocidade média. Velocidade é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Para fazer essa conta, basta você pegar qualquer posição de espaço, subtrair da posição inicial, qualquer posição de tempo e subtrair do tempo inicial. Porém, se você pegar a posição 32 metros, você precisa pegar o tempo referente a ela, 2 segundos. Nesse caso, foi utilizado a posição de tempo de 5 segundos. Então, para a posição de tempo 5 segundos, nós temos posição 50 metros, posição inicial 20 metros. Tempo 5 segundos, tempo inicial 0 segundos.
E aí, fazendo essas contas, 50 menos 20, 30. 5 menos 0, 5. 30 dividido por 5, 6. Posição em metros, tempo em segundo, velocidade em metros por segundo. Uma vez que nós sabemos a posição inicial e a velocidade com que esse movimento é realizado, nós podemos então escrever a função horária. S é igual a posição inicial 20 mais velocidade 6 vezes o tempo. Então essa é a minha função horária para esse movimento em particular. S igual a 20 mais 6t. Com isso nós podemos fazer a construção de um gráfico. No eixo vertical eu tenho a minha posição, no eixo horizontal eu tenho o meu tempo. Então, posição inicial 20 metros, perceba que o gráfico parte do ponto 20 e essa posição ela vai crescendo com o passar do tempo, ou seja, isso é um movimento progressivo. Todo gráfico de movimento progressivo ele vai ser dado por uma reta crescente, como nós vimos na aula passada. E aí o que aconteceria então, o que deveria ser diferente para que o gráfico fosse decrescente? O que resultaria em um gráfico dessa maneira? Veja, partindo do ponto 30 metros, fazendo a posição diminuir ao longo do tempo, até chegar em zero quando chega nos 5 segundos. Aí aqui na sequência, pessoal, tem um gráfico para que nós possamos entender como se comporta cada trecho do gráfico, cada seção do gráfico com relação ao tipo do movimento. Eu percebo que essa aula está meio com os slides meio perdidos assim, mas vamos lá, a gente tem que revisar isso aqui. Então eu tenho alguns trechos aqui, do A ao B, do B ao C, do C ao D, do D ao E e do E ao F. Eu quero saber como é o movimento em cada um desses segmentos. No trecho AB, o movimento é progressivo. Lembra, sempre que a reta for crescente, esse movimento é progressivo. Significa que a posição do objeto em relação ao referencial está aumentando em relação ao tempo. Isso significa que o movimento é progressivo. No intervalo de B para C, significa um repouso do objeto. Veja, a posição que ele está em B é a mesma posição que ele está em C. E, além disso, essa posição é a mesma durante todo esse intervalo de tempo. Se a posição de um objeto não muda até o seu referencial durante o intervalo de tempo, isso significa que ele está em repouso. Próximo trecho, CD. Entre o ponto C e o ponto D, existe novamente uma crescente no gráfico. Gráfico crescente, movimento progressivo. E nos dois trechos finais, de D para E e de E para F, a reta é uma decrescente. Reta decrescente, em um movimento uniforme, significa movimento retrógrado. Então, naquele gráfico que mostrava um movimento onde a reta era decrescente, significa que a velocidade seria negativa, porque uma velocidade negativa está relacionada diretamente com um movimento retrógrado. Uma velocidade negativa está diretamente relacionada com o fato de um objeto estar diminuindo a sua posição em relação a um referencial. Analisando agora aqui do lado os gráficos das velocidades, um gráfico para a velocidade positiva, o gráfico é uma linha reta, horizontal, lembra que a gente viu isso na aula passada também, porém essa reta se encontra na parte superior do gráfico. Já para um movimento com velocidade negativa, a reta que representa a velocidade se encontraria na região inferior do gráfico. A partir de um gráfico de velocidade é possível se determinar o deslocamento de um objeto. Como nós fazemos isso? Basta calcular a área que existe abaixo dessa reta. Isso mesmo, se eu consigo calcular a área abaixo da reta de um gráfico de velocidade por tempo, automaticamente eu estou calculando o deslocamento que esse corpo teve durante todo o seu movimento. Ou seja, a área do gráfico V por T, ele é numericamente igual ao deslocamento feito por esse objeto.
E aqui nós temos um exercício então para você determinar a distância total percorrida por um veículo. Esse gráfico está dividido em duas partes, uma parte verde e uma parte azul, para facilitar a nossa vida. Na primeira parte, o objeto se movimenta com uma velocidade constante de 90 km por hora, do ponto 0 horas até o ponto 3 horas. Do ponto 3 horas ao ponto 5 horas, essa velocidade se mantém constante, porém vale agora 60 km por hora. Então, se para determinarmos a distância, para determinarmos o deslocamento, basta calcularmos a área embaixo da figura, é isso que nós vamos fazer. Essas duas figuras são retângulos. A área de um retângulo, base vezes altura. Então, retângulo 1 vai ser o verde, retângulo 2 vai ser o azul. Retângulo 1, área base vezes altura. Base 3, altura 90. Então, base 3, altura 90, fazendo essa multiplicação, 270 km. Fazemos a mesma coisa para a área 2. Base 2, por que 2? Porque é de 3 a 5. De 3 a 5 nós temos duas unidades. Então, base 2, altura 60. 2 vezes 60, 120 km. Se eu quero a distância total percorrida, basta eu somar as duas distâncias, então, que eu calculei, ou somar as duas áreas. 270 mais 120, área total 390 km. Como a gente disse no slide anterior, calcular a área abaixo de um gráfico V por T dá um resultado que é numericamente igual ao deslocamento do objeto. Então eu posso dizer que esse deslocamento é de 390 km. E para o movimento uniformemente variado? Bom, vamos recordar, movimento uniformemente variado é aquele que existe aceleração. Quando a aceleração é positiva, chamamos de movimento acelerado. Quando a aceleração é negativa, chamamos de movimento retardado. A característica de um movimento acelerado é que em intervalos de tempos iguais, as distâncias percorridas não são iguais. Um movimento acelerado percorre distâncias maiores conforme os intervalos de tempo vão se somando. Dentro de um movimento uniformemente variado, nós temos dois tipos de função: a função horária da velocidade e a função horária da posição. A função horária da velocidade ela é muito parecida com a função horária espacial do movimento uniforme. Só que onde lá tinha S, aqui você coloca V. E onde lá tinha V, agora você substitui por A. Então a nossa função fica V igual a V0 mais AT. Logo abaixo aqui, nós temos um movimento acelerado acontecendo. T0, T1, T2, T3 segundos. V4, V7, V10 e V13 metros por segundo. Desenhe o gráfico V por T, supondo que o corpo mantém sua aceleração nos instantes posteriores a 3 segundos. E B, determine a função horária da velocidade. A ideia aqui é bem simples, basta você montar uma tabela como naquele primeiro exemplo que nós vimos. Tempo igual a 0, velocidade igual a 4. Tempo igual a 1, velocidade igual a 7. A mesma coisa que nós fizemos anteriormente. E a partir desta tabela, então, nós podemos construir esse gráfico. Veja, tempo está no eixo horizontal, velocidade está no eixo vertical. Tempo igual a 0, velocidade igual a 4. Tempo igual a 1, velocidade igual a 7. Tempo igual a 2, velocidade igual a 10. E assim até completar todos os valores dessa tabela. A partir desse momento, basta você então traçar a reta que ligue todos esses pontos. E a minha reta está representada aqui na figura. Para escrever a função horária da velocidade deste movimento, basta eu fazer o mesmo tipo de análise que eu fiz no exercício anterior. Velocidade inicial é o ponto de partida da velocidade. A aceleração, basta fazer a equação. Aceleração igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. De 4 para 7 tem 3, dividido por de 0 para 1 tem 1. 3 dividido por 1, 3. A minha função horária da velocidade fica então V igual a 4 mais 3t.
Como no gráfico do movimento uniforme, um movimento acelerado possui um gráfico de aceleração crescente. Um movimento retardado possui um gráfico de aceleração decrescente. Como no caso anterior, para descobrir a variação do espaço ou a distância percorrida por esse objeto, basta determinar a área abaixo dessa reta. Porém, essa figura geométrica ela é um pouco diferente. Isso é um trapézio, então nós temos que usar a equação da área para o trapézio. E aqui está então esta equação. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Lembrando que a base maior é o lado maior desse trapézio, a base menor é o lado menor e a altura é a diferença entre essas duas bases. Porém, quando analisamos a função espacial do movimento acelerado, as coisas ficam um pouco diferentes. Veja, isso aqui é uma equação de segundo grau. Como que eu sei isso? Olhando a variável independente. A variável independente dessa equação é o tempo. Se o tempo está elevado ao quadrado, significa então que isso é uma função de segundo grau. E como nós sabemos lá da matemática, uma função de segundo grau tem como característica gráficos com uma parábola. Ainda analisando esses gráficos, existe um ponto que é muito importante, que é o ponto máximo ou o ponto mínimo desse movimento. Esse ponto mínimo ou esse ponto máximo indica o ponto onde o movimento muda de direção. Então, analisando esse ponto e chamando ele de T', nesse gráfico da esquerda, pessoal, até o instante T', o movimento é retardado, porque a distância está diminuindo com o passar do tempo. Após o instante T', o movimento é então acelerado, porque agora a distância está aumentando com o passar do tempo. Porém, isso não vale para o gráfico da direita. O gráfico da direita ele é ao contrário. No instante inicial é um movimento acelerado e no instante final ele é um movimento retardado. E para finalizar então, temos aqui um resumo de toda a aula que nós tivemos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Valeu!